Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parlamentares repercutem na sessão plenária o atentado sofrido pelo vereador Zico Bacana. Nesta terça-feira, os vereadores realizaram mais uma sessão extraordinária e no início da sessão, os parlamentares manifestaram solidariedade ao vereador Zico Bacana, que sofreu um atentado na segunda-feira. Prefeitura libera permanência nas praias cariocas. E o Instituto Rosemarie Muraro promove série de homenagens à escritora, que completaria 90 anos. Vai ser uma semana de debate, e Instagram também, debates online, para que a gente consiga expandir o máximo de visibilidade da casa, mostrando muito para a nova geração quem é Rose. Não saia daí, a gente volta já. Segurança, economia e praticidade. O e-Título está cheio de novas funções e muito mais seguro. O usuário consegue resolver um montão de pendências sem sair de casa. Pode emitir certidões e consultar o local de votação. Também permite, no dia da eleição, justificar a ausência às urnas. E a sua foto vai voltar a aparecer no app. Olha que legal! Ah, e ele também ganhou uma central de notificações, que envia ao eleitor mensagens de combate à desinformação e também lembretes sobre o dia das eleições. Você pode baixar o e-Título pela App Store ou pelo Google Play. Não vai ficar sem o app, vai! A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da repercussão no Legislativo Carioca do atentado sofrido pelo vereador Zico Bacana. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares manifestaram solidariedade e repudiaram a violência contra o vereador, que preside a Comissão Permanente de Defesa Civil. O crime ocorreu na noite de segunda-feira. O vereador Zico Bacana, que está no seu primeiro mandato e é candidato à reeleição, foi atingido de raspão na cabeça em um bar na zona norte do Rio, depois de um dia de campanha. Outras 4 pessoas foram baleadas, 2 morreram. O parlamentar e os outros feridos foram levados para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas receberam alta. O vereador passa bem e já está em casa. Nesta terça-feira, os vereadores realizaram mais uma sessão extraordinária e no início da sessão, os parlamentares manifestaram solidariedade ao vereador Zico Bacana, que sofreu um atentado na segunda-feira. Durante a sessão, os vereadores aprovaram diversos projetos, entre eles o projeto de lei que obriga a permanência 24 horas de profissionais fisioterapeutas nas UTIs do município. A proposta retorna em segunda discussão. Outro projeto aprovado foi do Poder Executivo, a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2021. O projeto, que inclui na lei a Associação de Ecoterapia do Estado do Rio de Janeiro como de utilidade pública, também foi aprovado e retornará em segunda discussão. A Prefeitura liberou nesta terça-feira a permanência de banhistas na areia das praias. Outras medidas também foram anunciadas na última fase do plano de flexibilização das ações de prevenção contra o novo coronavírus. A cidade deu mais um passo para o retorno completo das atividades econômicas. A Prefeitura divulgou a última etapa do plano de flexibilização das medidas contra o coronavírus. Antes proibida, agora está permitida a permanência nas areias das praias. Pode, inclusive, aluguel de cadeira, guarda-sol e barraca. No entanto, é preciso que se mantenha o distanciamento de 1,5 m. A Prefeitura também autorizou que ambulantes vendam bebidas alcoólicas. A Prefeitura chama essa fase de flexibilização de conservadora. Diz ainda que ela só é possível porque as curvas de contaminação estão controladas e que é remota a possibilidade de uma segunda fase de contaminação da Covid-19. Também está autorizado o retorno do sistema de self-service em restaurantes e bares. As pistas de dança também voltam a funcionar, lembrando que a música ao vivo já estava liberada. O comércio pode abrir normalmente, sem restrição de horários. Apesar dessas liberações, o uso da máscara continua obrigatório, assim como a manutenção das regras de ouro, como, por exemplo, o álcool em gel. A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação nos postos da cidade.
A decisão de prorrogar a vacinação foi tomada porque ainda não existem doses disponíveis nos postos. No mês passado, foram imunizadas 107 mil crianças contra a pólio, o que equivale a apenas 35% da meta de cobertura vacinal no município do Rio. No total, foram aplicadas 334 mil doses de diversas vacinas que foram oferecidas. Os postos de saúde também continuam abertos para a atualização da carteira de vacinação das crianças. E você vai ver no próximo bloco. Instituto Rose Marie Muraro promove série de homenagens pelos 90 anos de nascimento da escritora e intelectual. Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo para ele. Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação, você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. O novo Sistema Brasileiro de Pagamentos Eletrônicos, o Pix, entrou em operação experimental nesta terça-feira. A primeira fase, que vai até o dia 15, será de testes com clientes selecionados pelos bancos. A partir do dia 16, o sistema passa a funcionar para todos os clientes cadastrados. Desenvolvido pelo Banco Central, o Pix é um novo meio de pagamentos e transferências. Com o sistema, será possível transferir dinheiro 7 dias por semana, 24 horas por dia. Outra vantagem é que será gratuito para pessoas físicas, reduzindo o custo com DOCs e TEDs. A retomada das operações da Lei Seca revelou que o número de motoristas com sinais de embriaguez mais do que dobrou. Confira na reportagem de Luciana Cabizieri. Foi só uma pequena parada por causa da pandemia do coronavírus, mas agora o programa Lei Seca voltou às ruas. E não foram poucos os motoristas flagrados dirigindo alcoolizados. Desde que as blitz voltaram a acontecer no dia 8 de outubro, a operação já contabilizou um aumento de 105% no número de motoristas flagrados pelos agentes dirigindo alcoolizados, se comparado ao mesmo período anterior à pandemia do coronavírus. Comparando o mesmo número percentual passado, antes da pandemia nós tínhamos um percentual de 4,3, 4,2 mensal das pessoas abordadas eram pegas com alcoolizados ou com indício de alcoolemia. No retorno, esse percentual agora, em todas as operações, a média é em torno de 10% das pessoas abordadas estão com percentual de alcoolemia. O que se deve a isso? Embora o governo do estado, tenha desempenhado um esforço muito grande no período da pandemia na parte educativa, nós tivemos ações de educação da Lei Seca, nós tivemos ação de educação do Detran, só que nós temos alguns motoristas que não respondem às ações educativas. E nós tivemos agora um relaxamento do isolamento social, e nesse isolamento algumas pessoas se acostumaram a usar álcool, voltaram com alguns outros hábitos. Botar álcool e dirigir, o excesso de velocidade, às vezes porque o trânsito está um pouco mais ameno, então as pessoas aumentam a velocidade, isso acabou trazendo uma letalidade maior no trânsito. Por isso nós tivemos que voltar com a Operação Lei Seca na parte de fiscalização. Mais de 100 operações da Lei Seca foram realizadas. Cerca de 2.000 motoristas foram abordados. Desses, 191 havia consumido álcool acima do limite permitido por lei. O número de motoristas que fizeram o teste do bafômetro e foram reprovados mais que dobrou. Antes da pandemia era de 4%. Agora esse número chega a 10%. O que nós temos que ter? A conscientização da sociedade. Se o condutor não mudar o seu comportamento, e vale ressaltar que a Operação Lei Seca é uma operação que visa a mudança de comportamento do condutor, se o condutor não mudar o seu comportamento, não há esforço estatal que dê jeito. Nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos mexer com a sensação, nós conseguimos conscientizar, mas precisamos que cada condutor tenha isso como um fato social não mais aceito. A gente brinca um pouco na operação, ou tem como meta, vamos dizer assim, é o mesmo caso do cigarro. Não somos contra a bebida, mas a gente tem regras para o uso do tabaco hoje.
Antigamente era normal numa reunião você ver várias pessoas fumando, hoje não é mais socialmente aceito. Nós temos uma multa pesada, que a multa é de R$ 2.934,70. Se for pego, foi reincidente em 12 meses, a multa dobra. Além dessa multa, o motorista ele tem a carteira de habilitação recolhida na nossa operação, ele vai pegar depois de 5 dias, mas é aberto um processo para suspensão dessa CNH por 12 meses. Não é até um ano, é 12 meses, é bom lembrar. Então as sanções para a mistura álcool e direção são pesadas, mas como eu vou voltar a falar, se a população não ajudar, se a gente não educar, se a gente não cobrar do próximo e não tiver um autocontrole, nós vamos continuar com essa tragédia no trânsito. O uso de máscaras e protetores faciais passaram a ser obrigatórios. Uma barreira protetora de plástico auxilia no distanciamento social entre os condutores de veículos e os agentes durante a abordagem. Tivemos, o cuidado de passar com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, através da Vigilância Sanitária, nós desenvolvemos um procedimento e nesse procedimento nós tivemos todas as coisas de higiene para que se reduza ao máximo o risco de contaminação por Covid. Então, o que nós temos agora? Nós fazemos uma triagem antes de realizar o teste realmente. Se o cidadão passar por essa triagem, o condutor passou pela triagem, e essa triagem não apontar a presença de álcool no seu hálito, ele já é liberado dali. Então, quais são os principais procedimentos? A triagem, nós temos uma barreira que impede, na hora de realização até da triagem, do próprio teste, impede o contato do motorista com o nosso policial. A parte de tramitação de documento também segue um protocolo muito rígido, eles são ensacados, embalados individualmente. O cidadão apresenta o documento somente ao policial, onde é feita a leitura e a consulta eletrônica. Então, qualquer risco de contágio e dimensão, além dos EPIs, nós temos o policial de hoje usa a máscara e o protetor facial, nós temos o totem com álcool em gel nas operações. Então, toda a parte de segurança foi feita, referenciada pela Secretaria Estadual de Saúde, através da Vigilância Sanitária, e estamos seguindo esse protocolo com rigor. O tenente-coronel ainda fez um balanço das operações realizadas até agora. Nós estamos com mais de 100 operações, nós já abordamos mais de 3.200 pessoas e nós estamos com índice de 10%. Infelizmente, nós queremos que esse índice diminua, que é o objetivo da operação, é zerar esse índice, mas infelizmente nós temos 10% dos abordados, mais de 10% dos abordados sob efeito de álcool de direção ou com sinais de álcool de direção. Se estivesse viva, a escritora e intelectual Rose Marie Muraro completaria 90 anos. Para lembrar a data, o instituto que leva o nome da feminista vai realizar uma série de homenagens. Para comemorar o 90º aniversário da matrona do feminismo brasileiro, o Instituto Cultural Rose Marie Muraro promove uma semana de homenagens à escritora, intelectual, editora, que estudou física e economia, autora de mais de 40 livros, eleita 9 vezes a Mulher do Ano, intitulada por 2 ocasiões Mulher do Século. O espaço, inaugurado por ela ainda em vida em 2009, estava fechado há 2 anos e luta para reabrir as portas. A Mayara Muraro é neta da Rose Marie e está à frente dos projetos de reabertura desse local que acumula uma dívida de R$25 mil. Que tipo de iniciativa está sendo realizada para que haja uma arrecadação de fundos? Primeiro, o Instituto Cultural Rose Marie Muraro, ele abriga a Biblioteca de Gênero Rose Marie Muraro. Essa biblioteca é a mais diversa da América Latina e tem mais de 970 títulos especializados em gênero. Fora isso, ele funciona como uma casa de abrigo a coletivos feministas e manifestações culturais. A gente abre, hoje, inclusive, inicia uma vaquinha. Essa vaquinha é para arrecadação do valor, como você falou, de R$25 mil. Esse valor ele é necessário para que a gente consiga reabrir as portas, porque o Instituto ele tem uma dívida de uma parte contábil, a contabilidade, o balanço contábil não é feito há 5 anos, e uma parte jurídica por conta do espaço que é cedido pela União, então a gente tem alguns reajustes necessários. Então esse valor ele é voltado para isso, a gente até conseguiu uma contadora voluntária, mas a gente precisa pagar todas as certidões, abrir todo um processo burocrático que requer grana. E aí, a partir disso, a gente consegue abrir as portas para receber investimento, capital, seja de empresas privadas ou até editais públicos. Até então, a gente não consegue entrar em nada. Como que a gente está se movimentando para isso? A gente lança uma vaquinha através da internet, então através das redes sociais,
E, em paralelo, vai ser realizado do dia 10 ao dia 13 de novembro, a Semana Rose Muraro, que reúne aí um time forte de mulheres, de feministas, desde tanto mulheres da época de Rose, como Heloísa Buarque de Holanda, como Márcia Tiburi, como Rosa dos Tempos, que foi o selo feminista e de editora criado pela Rose Muraro. A gente relança dia 11 de novembro um livro da Rose, ele vai para as livrarias, vai para o mercado, então a gente bota a Rose de volta junto com a Rosa dos Tempos nas ruas, e aí claro que o dinheiro, né, uma boa parte vai para a Rosa dos Tempos, mas uma parte de direitos autorais vem para o CRM, e a gente lança essa semana com mulheres feministas novas e antigas para poder trazer visibilidade, vai ser uma semana de debate, via Instagram também, debates online, para que a gente consiga expandir o máximo de visibilidade da casa, mostrando muito para a nova geração quem é Rose, o que é como que surgiu o feminismo no Brasil, quem são os nomes que trouxeram isso para cá e como que essa luta foi instituída, para que as pessoas consumam, para que as pessoas se interessem, não só para que isso possibilite a abertura da casa, como a frequência da biblioteca da casa a partir de 2021. O espaço ele tem essa pretensão, né, de ser mais do que uma biblioteca, um acervo, um ponto de referência nos estudos de gênero, do papel da mulher na sociedade. Queria que você contasse um pouquinho da história da sua avó. Claro, vamos lá. O espaço tem essa finalidade, sim. A gente, inclusive, criou o espaço em 2009, quando a Rose ainda era viva. A Rose morreu em 2014, mas em 2009 a gente conseguiu fundar com ela ainda em viva. Mas deixa eu contar um pouquinho sobre Rose. Rose nasceu em 1930, ela era filha de uma família riquíssima no Rio de Janeiro, e ela era primogênita de primos. Então, ela era a primeira filha de um casal de primos do mesmo sangue e nasceu com deficiência visual. A Rose teve 4 irmãos e foi a única que nasceu com algum tipo de deficiência. Mesmo cega, ela sempre teve uma cabeça além do seu tempo, fez faculdade de física, largou no primeiro período, e aí foi quando ela renegou a família. Ela falou que não queria o dinheiro da família, ela falou que ela não queria fazer faculdade e que ela queria seguir através do que ela acreditava. E isso ela já estudava por conta própria sobre gênero e foi muito influenciada pela Betty Friedan nos Estados Unidos e falou, eu preciso conhecer essa mulher, preciso trazer o movimento feminista para o Brasil. Rose começou a estudar muito sobre isso e foi para os Estados Unidos. Em plena ditadura militar, a Rose traz a Betty Friedan para o Brasil, e a Betty foi assim totalmente censurada pelos jornais, pelas mídias, né, na época, foi assim massacrada. Só que a Rose, ela teve toda uma trajetória intelectual e ela sempre foi próxima da igreja. A Rose manteve a igreja próxima, então a Rose conseguiu criticar a igreja, mostrar que a igreja tinha um papel fundamental na questão social do país. Aí a Rose se aproxima do Boff, Leonardo Boff, que era frei, eles juntos começam a escrever sobre o feminino e masculino. Em 68, a Rose lança o seu primeiro livro falando sobre sexualidade, em plena ditadura militar, a importância da sexualidade feminina, e aí ela traça toda a sua história de vida em prol do movimento feminista, sim, mas principalmente sobre o estudo de gênero. A Rose escreveu mais de 40 livros sobre gênero. Aí ela recebeu muitos prêmios, ela foi eleita 9 vezes Mulher do Ano, foi eleita Mulher do Século. Em 2005, recebeu o prêmio de Matrona do Feminismo Brasileiro pelo seu pioneirismo no Brasil. Tiveram grupos de mulheres que ajudaram ela, mas a Rose, ela quebrou muito paradigmas quando ela fala principalmente sobre a necessidade de você atrelar o feminismo ao social e ao capital. Ela fala de sexualidade quando ela trouxe a Betty para o Brasil e quando ela fala sobre capital, sobre como a gente precisa sair de um sistema perde-ganha, a gente precisa entrar num sistema ganha-ganha. Isso em 60, em 70, né? A gente está em 2020. Quando ela continua discutindo todos esses temas. Discutindo isso, quando ela traz a importância de você falar sobre raça, sobre você linkar todas as questões de um país a um movimento, e que isso não poderia ser segregado. Então, todas as estruturas sociais, né? Exato. Estava conversando com a Heloísa Buarque de Holanda esses dias, porque ela vai participar da nossa semana, e a Heloísa estava falando isso. A Heloísa falou, quando a sua avó falava pra gente sobre capital em 70, ficava todo mundo olhando, falando, essa mulher é louca, mas ela é uma louca que está certa, a gente que não está enxergando. E aí absolutamente visionária.
muito visionária, fez palestras nos Estados Unidos, fez palestras no Brasil e dedicou a vida dela toda ao movimento feminista e ao estudo de gênero, deixou um legado imenso, enorme, e hoje a gente consegue abrigar todo esse estudo que influenciou ela, não só a obra dela, mas que influenciou ela no Instituto Cultural Rose Marie Muraro aqui na Glória, e a gente quer abrir essa casa para que seja aberta ao público, para que a gente consiga instituir projetos sociais com crianças, que a gente consiga abrir a biblioteca para pessoas que queiram ler e fazer da casa um lugar que ela sempre sonhou, que era uma casa para todos os tipos de coletivos, para mulheres falarem sobre temáticas que são tabu, que a gente não tem liberdade para falar aqui fora, para que mulheres falem sobre as dores que elas sofrem, as dores, né, da opressão de um sistema patriarcal que ainda é muito vivo em nós, que seja uma casa de projetos sociais, culturais e de gênero. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima!